Então, dando continuidade, eu mostro para vocês agora, então, o ciclo de Carnot, tá bom? Vou pegar aqui uma outra folha, para a gente escrever o ciclo de Carnot completo aqui. E o ciclo de Carnot, os alunos vêm me perguntar muito sobre o ciclo, como que a gente desenha, como que é a melhor maneira de representar o ciclo de Carnot. Na verdade, o ciclo de Carnot é um ciclo muito simples, tá? O ciclo de Carnot, ele tem essa ideia da gente utilizar, então, um sistema, né, de coordenadas, né, dentro de um gráfico, né, onde a gente pode representar processos isotérmicos e adiabáticos, tá bom? Então, o pesquisador, né, Sadi Carnot, ele era um engenheiro francês e ele imaginou que um processo, pessoal, em uma curva fechada, ele poderia ser descrito, né, por dois processos isotérmicos, né, e dois processos adiabáticos, né? Ou seja, era constituído por processos reversíveis, né, em um ciclo fechado. O mais interessante, numa curva fechada, então o mais interessante é que ele representou, né, um processo praticamente onde a gente tem um trabalho PV. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, então, a representação do ciclo de Carnot. Bom, primeiramente, uma dica que eu dou para vocês é representar as duas coordenadas, né, a coordenada x, y, como sendo uma coordenada PV, tá certo? O próximo passo é vocês fazerem as curvas que vão representar esse ciclo, tá bom? Eu aconselho vocês a primeiro a colocar aqui os pontos, tá certo? O primeiro ponto, aqui um outro ponto, e esses dois pontos aqui um pouquinho mais abaixo, tá? Então, vocês podem representar esses 4 pontos, e agora vocês interligam esses pontos, tá certo? Né? Vocês interligam esses pontos, e a gente representa primeiro uma curva aqui, certo? Essa curva a gente vai chamar de curva de A para B, tá bom? Aí vocês vão representar também uma curva de C para D. A curva mais ou menos com o mesmo formato. C para D. Colocando aqui, vão ser esses pontos. Tá? Aqui nós estamos representando, na verdade, pessoal, as isotérmicas, né? Então, essas duas curvas são as isotermas. Essa isoterma é a isoterma que a gente vem trabalhando com ela lá desde o começo do curso, né? Então, vocês conseguem representar a isoterma por essas duas curvas. E aí vocês fecham essas duas curvas aqui com mais duas curvas. Tá bom? Então, se vocês representarem dessa maneira, vocês vão ter essas duas isotermas e aqui vocês vão ter duas curvas adiabáticas. Certo? Aqui outra curva adiabática. Então, está pronto o gráfico do ciclo de Carnot. A, B, C e D, tá certo? Com duas isotermas e duas curvas adiabáticas. Bom, essa é a representação do ciclo de Carnot. Então, o que a gente pode agora extrair desse ciclo, né? Então, várias coisas. A gente vai, então, vou mostrar para vocês várias conclusões, né? E também como as variáveis atuam nesse ciclo, nesse processo, né? Que a gente representa pelo diagrama de Carnot também, vocês podem dizer que é o diagrama do ciclo de Carnot, né? É um diagrama que representa esse ciclo de Carnot. E esse ciclo termodinâmico, pessoal, ele então é constituído por 4 processos, como eu mostrei para vocês, 2 isotermas e 2 adiabáticas. Vocês podem escrever os processos da seguinte maneira, olha, começa aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, tá certo? Então, vocês têm de A a B o primeiro processo, de B a C o segundo processo, de C a D o terceiro processo e de D a A o último processo, que é o quarto processo. Representei as curvas, esses são os pontos de partida, né? Ponto final e inicial, tá certo? E tem aquela questão que eu falei no vídeo para vocês, né? Qual sentido que vocês vão estar
trabalhando, tá bom? Então, se a gente pode trabalhar no sentido horário, o que quer dizer o sentido horário? Vou colocar aqui para vocês. O sentido horário significa que o trabalho, tá certo? Ele vai ser positivo. Então, o trabalho no sentido horário, ele vai ser o quê? Positivo. O trabalho no sentido anti-horário, tá certo? Ele vai ser negativo. Então, isso é o que vocês precisam memorizar, tá certo? Para que vocês conseguirem descrever depois as equações, né, de estado corretamente. Bom, então a gente pode representar por setas, né, o sentido que a gente quer, por exemplo, aqui, ó, o sentido horário, né? A gente pode representar por setas. E eu estou colocando aqui as setas em todas as curvas, tá bom? Simples, né, pessoal? Olha aqui. Então, você define se você quer que o seu ciclo ande no caminho horário ou no sentido anti-horário. E o que mais falta para o nosso ciclo é caracterizar essa área aqui, né? Essa área aqui é o que, pessoal? É o trabalho, né? Nós temos o trabalho, se a gente calcular essa área aqui, vai ser o trabalho realizado, tá bom? Então, nós temos duas adiabáticas, duas isotermas, o ciclo já fechado, né, classificado de A a B, de B a C, de C a D e de D a A, tá bom? E caracterizando esse ciclo, nós temos 1, 2, 3, 4 processos. Vamos descrever, então, esses processos, né, passo a passo, para vocês verem como é simples entender o diagrama de Carnot, tá bom? Então, vou escrever aqui os ciclos, tá? Vamos começar, então, o primeiro processo 1, tá bom? Bom, vamos avaliar o processo 1. O processo 1 está ocorrendo do quê? De A até B, né? Então, o processo 1 ocorre de A até B. Olha que interessante. O que aconteceu com o volume de A até B? O volume aumentou. Então, para esse volume ter aumentado, pessoal, muito possivelmente, nós vamos ter que... a gente vai ter que avaliar o que acontece, então, né, com calor que é fornecido de alguma fonte para que, né, haja essa expansão. Então, a gente pode caracterizar uma temperatura aqui. E, obviamente, o calor sendo fornecido de alguma fonte, vai ser fornecido de uma fonte quente, né? Ou seja, mais quente que faça com que o calor flua até o sistema, né? E nós tenhamos a expansão. Eu vou chamar essa temperatura de TH. Esse TH, pessoal, vem de hot, tá certo? E vai especificar, então, esse calor que entra no sistema a partir de uma fonte quente, tá bom? Então, nós vamos ter um TH, tá certo? Então, nós vamos ter aqui o processo da expansão isotérmica reversível de A até B, e esse valor aqui que vai ser o nosso TH, tá certo? Que vai ser da fonte quente, tá bom? A temperatura, né, do sistema quando há essa troca de calor, tá bom? Então, como que eu calculo o meu ΔS, a minha variação de entropia do meu sistema? Vai ser o quê? Vai ser o calor, né? O meu Q, né, relacionado à temperatura da fonte quente, né, dessa temperatura inicial. Vou até colocar ela aqui, pessoal, para vocês saberem que aqui nós temos um TH. Porque como o processo é isotérmico, né, ele vai respeitar o quê? Esse TH vai ser uma temperatura constante. Então, para toda essa curva aqui, né, nós representamos aqui como forma de TH. E o QH vai ser o quê? É o calor fornecido pela fonte quente. Então, é o calor, vou escrever aqui para vocês, é o calor fornecido pela fonte quente. Olha que bacana. O calor é fornecido por uma fonte quente, né? Vocês vão ter uma temperatura aqui relacionada ao TH, para o cálculo aqui do valor da entropia, tá certo? Então, aqui a gente calcula a entropia, né, nesse sistema, tá bom? Então, vamos ver agora o que acontece, então, com a entropia agora aqui nesse processo adiabático, no processo
2. Bom, a expansão adiabática reversível de B a C, de B até C. Tá? De B até C, né, como não há troca de calor, o que vai acontecer? Porque nós estamos num processo adiabático, aqui, olha, de B a C nós estamos num processo adiabático. Então, de B até C não há troca de calor, logo, o que acontece com o meu ΔS? Ele vai ser zero. O ΔS vai ser igual a zero. Tá bom? Então, não há troca de calor, então a temperatura cai, vai cair né, até uma temperatura um pouco mais fria. Então, aqui você estava em TH, para que esse processo ocorra, tá bom? Né, você ainda tem aqui esse processo ocorrendo, não há troca de calor, o que vai acontecer com a temperatura? Ela vai cair um pouco, eu vou chamar de TC. Por que eu vou chamar de TC? Para falar sobre temperatura, né, fria, né, da fonte fria. Então, esse C vem de cold, tá? Então, TH, ele sai aqui de TH, vem até aqui TC. Olha aqui no ciclo. De TH a TC. Então, pessoal, no processo adiabático, né, a temperatura cai de TH até TC, e a gente chama, né, isso aqui é uma temperatura que vai para, ela sai da fonte quente, né, e vai até um sumidouro, né? Eu vou mostrar para vocês como a gente vai representar, né, essa temperatura caindo aqui, ó, de TH até TC. Então, nós temos o nosso ΔS aqui calculado. Bem, então pegamos duas o quê? Olha aqui, ó, duas expansões, tá, pessoal? Duas expansões. Uma onde o calor fornecido pela fonte quente é o meu QH, né? Ele fornece calor, então você tem uma expansão isotérmica. Essa é a primeira curva. Essa é a curva número 1, onde a gente colocou aqui. O que acontece com o ΔS? A gente pode calcular o ΔS como sendo o calor fornecido, né, pela temperatura da fonte quente. Né? E a outra expansão, aqui é o processo 2, essa já é uma expansão o quê, pessoal? Essa é uma expansão adiabática. Aqui, ó. É adiabática, né? Então, você tem uma expansão adiabática. E nós aprendemos que na expansão adiabática não há troca de calor. Necessariamente a temperatura tem que cair. Então, para que ocorra a expansão, o meu ΔS vai ser quanto, pessoal? Vai ser igual a zero, porque não há troca de calor com a vizinhança. Né? Se vocês olharem na aula passada, no vídeo passado que eu coloquei para vocês, eu mostrei para vocês, né, porque que o ΔS de um processo adiabático é igual a zero, tá bom? Vamos agora analisar a parte 3 aqui. Processo 3. Tá bom? O processo 3, pessoal, é esse processo aqui. Nós vamos sair de C para D. Então, é essa parte aqui da curva. Notem que agora o que está acontecendo com o volume? O volume ele está diminuindo. E se você diminui o volume, você aumenta a pressão. Aumentando a pressão, diminuindo o volume. Como que é o nome desse processo? O processo é a compressão. Assim como nós tínhamos a expansão aqui, né? De A para B e de B para C, de C para D, agora nós vamos ter uma compressão. E essa compressão, o que caracteriza esse processo termodinâmico? É uma compressão que a gente chama de compressão isotérmica, porque você está andando sobre a curva da isoterma, tá certo? Então, agora, de C para D, né, vou escrever aqui, não é mais expansão, é compressão, né? Você tem de C até D. Né? Aqui nós temos, então, uma compressão isotérmica reversível. Eu vou escrever aqui, porque a gente sempre fala, né, da expansão, mas vamos falar da compressão, né? Compressão isotérmica, e tem que ser reversível, tem que seguir os mesmos preceitos lá que eu mostrei para vocês de reversibilidade. Né? Reversível. Certo? Então, esse é o nome do processo de C para D. O que acontece no processo de C para D? Ele vai ocorrer na temperatura TC. Tá? Olha aqui, ó. A temperatura, né, cold. Vai ocorrer nessa temperatura, TC. Como ele é isotérmico, né, pessoal? A temperatura é constante. Então, ele vai ocorrer na temperatura TC. Aqui, ó. Já anotei aqui. Bom, nesse caso,
como você tem uma compressão acontecendo aqui, né? O que vai acontecer? Vai haver uma liberação de calor para o sumidouro frio. Então, a gente vai ter o nosso ΔS, a gente pode calcular da seguinte maneira. O nosso ΔS, a gente pode calcular como sendo QC, né, sobre TC. Olha que bacana. Por que QC sobre TC? Porque vai ver o quê? Olha aqui, a liberação, né? Aqui, olha, vocês vão ter aqui a isotérmica acontecendo na curva sobre essa temperatura. Assim como na primeira, a isoterma né, da expansão era da fonte quente, né, do QH para o sobre o TH, da mesma forma nós vamos ter aqui o ΔS relacionado aqui com a compressão. Logo, lembrando para vocês, o que vai acontecer com esse valor de QC? Ele vai ser negativo. A gente precisa lembrar isso aqui, que QC é um valor negativo. Bom? Então, por quê? Porque o calor recebido vai ser o calor, né, liberado, nesse caso aqui, que nós estamos falando da fonte fria, né? Nós estamos falando, então, da liberação de calor para um sumidouro frio. Então, esse valor de QC ele vai ser negativo, tá certo? Agora, vamos analisar, então, agora de D para A, né? Que é o nosso processo, que nós chamamos de quarto processo. Esse é o quarto processo, né? Então, vamos caracterizar aqui o ΔS aqui do quarto processo, tá bom? Nesse caso aqui do quarto processo, pessoal, nós vamos ter o quê? Uma compressão adiabática. Né? Olha aqui, ó. Vamos ter aqui, novamente, uma compressão, tá bom? Mas nesse caso aqui, nós vamos ter um processo adiabático. Lembrando que 1 e 3 é isotérmico, 2 e 4 é adiabático. Da mesma maneira que a gente já fez, né, a demonstração para vocês. Então, de D para A, o que vai acontecer, pessoal? Não há troca de calor. Então, meu dQ é zero. Então, logo, o meu ΔS vai ser igual a zero. Tá bom? Então, no processo 4, de D até A, meu ΔS é igual a zero. Então, o que vai acontecer com o valor da temperatura? Ela vai ser elevada. Então, a temperatura ela vai ser elevada de quanto, pessoal? De TC para TH. Olha só. Então, vocês não estavam saindo aqui, olha. Aqui ainda está valendo TC. Quando vocês têm essa compressão adiabática, né? Nessa compressão adiabática, nós vamos ter então o quê? Nós vamos ter a temperatura sendo elevada aqui, olha, de TC para TH. Então, a gente conseguiu aqui caracterizar todos os valores de ΔS para cada um dessas etapas aqui, né, do ciclo de Carnot. Então, só revisando com vocês aqui essa primeira parte, relacionando com o valor da variação de entropia. 2 processos reversíveis, 2 processos adiabáticos. No processo 1, de A a B, o valor do meu ΔS pode ser calculado como o calor da fonte quente dividido pela temperatura da fonte quente, né? De B até C, o ΔS é zero. De C até D, o ΔS vai ser o calor da fonte fria sobre a temperatura da fonte fria, é uma compressão isotérmica. E no último processo, que é o processo adiabático, né? É uma compressão adiabática, de D até a temperatura vai se elevar, né, de TC para TH. Feito isso, nós temos então o ciclo completo, né? E completando esse ciclo, nós conseguimos então caracterizar o valor da entropia para cada parte desse processo, né? Vamos dar continuidade, então, mostrar para vocês, então, o que acontece, então, com o valor da entropia total aqui do meu sistema, né? Ele fica agora fácil da gente caracterizar esse sistema. Eu vou continuar aqui na outra folha.
Bom, a gente consegue também, uma vez que a gente já viu aqui a questão da entropia, observar, né, a relação entre T e V, que seria a temperatura e o volume, né, no processo adiabático. Isso é uma informação útil, né? Vamos aproveitar aqui o ciclo de Carnot para fazer essa relação. Isso é muito simples, pessoal. Se a gente pegar todo o processo inteiro ali do processo adiabático do ciclo de Carnot, a gente pode igualar as pressões e a gente pode fazer o seguinte, ó, fazer que VA, né, a temperatura da fonte quente, C vai ser igual a VD, né, temperatura da fonte fria, C aqui no caso, né? Olha só, então a gente consegue ter essa relação. Aqui fica fácil, a gente pode fazer também aqui, ó, aqui VC, tá certo? Vai ser TC. E aqui o VB vai ser a temperatura da fonte quente em C, tá bom? Fonte fria em C, fonte quente em C. Então, tendo essas duas igualdades, a gente agora consegue fazer que VA, VC, TH, TC, fria, TC, TC vai ser igual a quê, pessoal? Vai ser igual a VD, VB, e a temperatura na fonte quente em C, né? E TC em C. Olha aqui, nós temos os pontos. E agora a gente pode cortar o THC aqui, porque ele aparece dos dois lados. Então a gente consegue fazer uma relação entre o volume de A e o volume de B, tá certo? Como sendo VD sobre VC. Olha que bacana. Então nós temos aqui uma relação de volume nos processos adiabáticos. Isso é muito interessante, por exemplo, se a gente só tiver os valores, né, iniciais e finais, né, a gente consegue então fazer uma relação entre as variáveis de volume do ciclo de Carnot, tá bom? Isso é interessante no processo adiabático. A gente pode fazer também uma outra coisa que é interessante, é provar, né, que no ciclo de Carnot você vai ter o quê? A relação que eu mostrei para vocês aqui, olha. Vamos provar que QH sobre TH mais QC sobre TC vai ser igual ao quê? A essa integral circular de ds. Como que a gente prova isso aqui? Isso aqui também é interessante fazer essa relação. Vou mostrar agora para vocês também. Vou pegar outra folha aqui. Então a gente quer mostrar o quê? Vamos lá. A gente quer provar que o meia integral circular de ds é o quê, pessoal? Igual a zero. Vamos utilizar então esse mesmo... vamos pegar aqui o ciclo de Carnot, que fica fácil da gente mostrar isso aqui. Então, como que a gente faz esse tipo de abordagem aqui? Bom, primeiramente, vamos olhar para o ciclo novamente, né? E vamos escrever o que seria a temperatura, o calor, né? Na fonte fria e da fonte quente, tá certo? O calor trocado, né? E o calor recebido. Bom, isso é fácil, por quê? Porque a gente sabe que o calor ele vai estar relacionado com o quê, pessoal? Ele vai estar relacionado, na verdade, né, com todo o processo isotérmico. Né? Então, a gente vai ter o nosso processo isotérmico, a gente só caracteriza o processo isotérmico e tenta achar o valor trocado naquela etapa, né, onde a gente está observando. E o calor, ele vai ser o trabalho, né, pessoal, realizado para fazer o trabalho de expansão e de compressão. Então, como a gente tinha uma isoterma aplicada à expansão e uma isoterma aplicada à compressão, a gente consegue caracterizar tanto o TH, o QC, quanto o QH, que são os calores envolvidos aqui no processo. Como que a gente faz isso? Bom, primeiramente, a gente pode definir, né,
Aqui, olha, vamos pegar, por exemplo, o QC. O QC, ele vai ser o NRTC, eu estou fazendo aqui para os gases ideais, né? LN de VD sobre VC. Esses são os volumes, né, finais, iniciais, que nós vamos ter relacionado aqui à fonte fria, esse é no caso do trabalho de compressão. E aqui nós vamos ter o QH, que também ele vai poder ser escrito da mesma maneira. Ele vai ser o NRT, tá certo? Só que esse T aqui agora é o TH, né? E nós vamos ter LN de VB sobre VA. Esse era o trabalho de expansão. Então, olha, nós estamos falando daquele calor que vai ser utilizado na isoterma, que representa a compressão e a expansão. Então, nós podemos representar desta maneira. Então, como que a gente faz agora? Bom, agora a gente é só igualar, a gente só consegue igualando, então, essas duas, o calor recebido, né, o calor trocado aqui pelo sistema. Como que a gente faz isso? Vamos fazer aqui, olha. Então, vou fazer o meu TH, né? Vai ficar fácil aqui. Nós vamos fazer o QH sobre o QC. Então, nós vamos ter o NRTA, né? LN de VB. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó. LN de VB sobre VA. Vou deixar aqui só para a gente conseguir escrever assim. Vou deixar aqui dessa forma, tá bom? E agora nós temos aqui o NRTC, né? LN de VB sobre VA. Faltou um sinal de menos aqui. Por que de menos aqui? Porque nós estamos igualando esses dois, tá certo? Vamos fazer no QC, né? Nós estamos falando do trabalho que é um trabalho de compressão, né? E sobre um trabalho, e o trabalho que é o trabalho de expansão. Então, esse valor de menos tem que entrar aqui. Bom, agora fica fácil, né? Porque nós temos aqui... aí outra coisa, como que a gente sabe disso? Porque se vocês notarem aqui, eu deixei o VB sobre o VA, por VA. Tá? Quando você inverte aqui, vocês vão ver lá no ciclo de Carnot, né? Que a gente tem A, B, C e D, né? Então, vocês conseguem fazer isso invertendo os pontos. Também ele vai aparecer o sinal de menos aqui, tá bom? Então, de qualquer forma que vocês fizerem, vai ficar a mesma coisa. Os LNs a gente vai cortar, N com N, R com R. Então, nós vamos ter o quê? TH sobre TC. Olha só, então a gente vai ter uma relação direta aqui do QH sobre o QC, tá? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao meu TH sobre o TC com um sinal negativo aqui, ó, lembrando do sinal negativo. Tá certo? Então, essa equação aqui, olha que interessante, ela define, então, ela resume praticamente aqui, né, o processo do ciclo de Carnot. Pessoal, a gente pode até inverter pode até inverter aqui a relação, né, escrevida das várias maneiras, né? Então, isso mostra, então, que a gente consegue, então, calcular, olha aqui, ó, a nossa integral. Agora ficou fácil, né? De ds vai ser o quê, pessoal? Vai ser o QH sobre o TH, mais o quê? Mais o QC sobre o TC. Tá certo? Só que a gente já mostrou aqui, né? Nós temos essa igualdade. Né? Ou seja, se vocês inverterem aqui o QC sobre o TC, vocês conseguem ver, né, que nós vamos ter menos QH sobre TH. Isso é igual a zero, né? Ou seja, a nossa integral circular, né, de ds vai ser igual a zero. Certo? Simples, né? Lembrando, só trocando os valores aqui, eu considerei aqui uma expansão isotérmica, né, do gás.
ideal, né? Trocando o valor, então vocês conseguem mostrar que o ds também global aqui, né, na nossa integral circular vai ser igual a zero, tá? Então a gente consegue aqui resumir, vamos resumir aqui o nosso ciclo de Carnot, a última parte dele. A gente pode até fazer um desenho novamente aqui para resumir. Vou fazer aqui para vocês novamente o desenho aqui do ciclo, lembrando como que faz o desenho do ciclo. O diagrama PV, tá bom? Vou colocar aqui os 4 pontos, certo? Os 4 pontos. Passe as duas isotermas, certo? Passe as duas adiabáticas. Então, ó, vocês já estão ficando craque nisso aqui, né? Aqui nós vamos ter nosso trabalho, né? E aqui o processo vai de A, B, C e D, né? Então, nas duas adiabáticas e nas duas isotermas, tá? Coloca a seta, né? Indicando o sentido que vocês querem observar o processo, né? Em que sentido ele está. E olha que bacana. Lembra que eu falei para vocês, né, que o calor ele pode ser ele é introduzido, né, aqui. Lembrando que aqui você vai ter a temperatura, né, que vocês vão ter duas temperaturas que eu chamei de TH e TC, né? Os processos vão ocorrer nessas duas temperaturas, né? Só para diferenciar aqui, eu vou colocar de uma outra maneira, eu vou chamar o meu TH, tá bom, de T1 e o meu TC de T2. A gente tem o processo 1 e na temperatura processo 1 e processo 2, tá bom, pessoal? Bom, e por que eu chamei aqui? Porque aqui a gente sabe que a gente introduz calor. Eu vou escrever até maiúsculo, Q1, né? Calor sendo adicionado aqui, e aqui Q2. Vou chamar de Q2, tá bom? Saindo aqui o calor, né? Então, entrando e saindo o calor. Então, como que a gente pode descrever esse processo? Agora a gente pode fazer um desenho, né? Só lembrando vocês que está aqui o meu ciclo fechado, né? Mas esse ciclo aqui está em contato com o universo, né, pessoal? Por isso que o universo, você tem as vizinhanças trocando aqui calor com o meu sistema. Tá? Então, nós vamos ter aqui, olha, a gente pode representar da seguinte maneira, T1, tá? Vou resumir aqui o meu processo do ciclo de Carnot. Q1, tá bom? E aqui a nossa fonte quente. Por que a gente chama de fonte quente? Porque é a fonte que vai fornecer calor, tá bom? Desenhar meu processo, tá bom? Aqui, olha, processo por esse ciclo aqui, né? E o ciclo de Carnot, o objetivo dele é realizar trabalho, que a gente pode calcular, né? Aqui eu vou ter T1, tá certo? E aqui eu vou ter o quê? Vou ter T1 maior que T2, tá bom? E nós vamos ter o quê? Q2, né? Que é o calor, né, que passa aqui. Então, nós temos o nosso ciclo. Q1 entra para cá, e aqui sai, né, o calor. E nós temos aqui o T2, né, relacionado à temperatura T2. Olha que bacana, é uma maneira da gente ver aqui o que acontece, né, de maneira gráfica aqui o nosso sistema, tá bom? Então, essa é uma forma simples da gente analisar aqui o ciclo, né, de Carnot, colocando aquele num diagrama. A gente consegue calcular também a eficiência, como é uma máquina térmica, né, a gente calcula a eficiência. Eficiência é simples, é só fazer Q1, né, T1 sobre Q2, T2, como já mostrei para vocês, tá certo? Para calcular a eficiência da máquina térmica, em alguns livros vocês vão ver aqui o ETA, né? O pessoal usa o ETA, né? Mas também vocês podem ter o epsilon, tá? Tanto o ETA quanto o epsilon vai representar o quê? Eficiência da máquina. Como que a gente calcula a eficiência da máquina? É só fazer a porcentagem, né? 1 Q2 sobre Q1. E de uma maneira mais simples, né? Como a gente pode igualar isso aqui, a gente pode fazer o quê? 1 menos T2 sobre T1. Olha que bacana. Isso aqui mostra que a gente consegue calcular, então, a gente mede a temperatura, né, da fonte quente, da fonte quente e da fonte fria, né? O T1 e o T2.
Então, a gente consegue calcular aqui, né, o rendimento aqui da máquina térmica, tá bom? Bom, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, então o calor vai fluir sempre da fonte quente para a fonte fria, né? E no mundo real, pessoal, tá? No ciclo de Carnot, esses valores aqui, né? Aqui é a mesma coisa, né? Vocês podem escrever da mesma maneira. O valor, né, vai ser sempre menor ou igual a 1. Você nunca vai ter, né, um rendimento maior. E no mundo real, a gente sabe que esse valor é sempre menor que 1. Eu vou falar para vocês no próximo vídeo sobre a desigualdade de Clausius, né? Ou seja, a gente vai conseguir mostrar para vocês um teorema que fala exatamente sobre isso, tá bom? Bom, o vídeo ficou longo, né? Obviamente, porque nós estamos tratando de Carnot, mas eu queria fazer aqui um retorno aqui com vocês, mostrar que a gente pode então calcular, desenhar o ciclo de Carnot, porque ele é composto por 2 isotermas e 2 adiabáticas. Ensinei vocês fazerem passo a passo, calcular o valor da entalpia para cada um desses, da entropia, perdão, para cada um desses processos, e a gente consegue também calcular o trabalho, né, que vai estar relacionado à quantidade de calor. Esse aqui é um diagraminha que vocês podem utilizar esse diagrama para representar também o ciclo, tá? Então vocês têm aqui a fonte, né, a fonte quente e a fonte fria, né? Então o calor vai passar, parte vai ser gerado em trabalho e parte vai ser perdida aqui na fonte fria, o que a gente chama também de sumidouro, né? Aqui nós vamos ter uma temperatura 1, uma temperatura 2, durante o processo T1 é igual a T2, né? E lembrando, então, para vocês que no processo adiabático a variação da entropia vai ser igual a 0 e a entropia total do sistema vai ser dada pelos 2 processos isotérmicos que a gente determinar, tá bom? Fazendo aqui a relação de Q1, T1, Q2, T2, vocês conseguem calcular, então, rendimentos da máquina térmica, que nesse caso aqui vai ser 1 menos T2 sobre T1, tá bom? A temperatura da fonte quente e da fonte fria. Vocês podem até calcular, pessoal, agora para as máquinas térmicas, por exemplo, movida a vapor, né? Vocês podem entrar, por exemplo, com a temperatura do vapor, né, de água, né, por exemplo, uma máquina térmica e ver, né, o que acontece depois que um processo é realizado, por exemplo, pelo vapor, né, e chegando até uma temperatura T2. Vocês vão perceber aqui, pessoal, que esse valor aqui vai ser sempre menor que 1. Então, você pode ter porcentagens, depois vocês conseguem ter porcentagens aqui, né, para a eficiência da máquina térmica, tá certo? Então, hoje nós ficamos por aqui nessa parte do ciclo de Carnot, e lembrem de fazer exercícios, né, tentando principalmente, né, atribuir valores aqui para o processo, para vocês entenderem como esse processo ocorre, né, e como a gente pode desenhar esses diagramas aqui, tá bom?